Semana após semana nós acompanhamos mangás semanalmente, que depois de um tempo eles são compilados e se formam os tankos, os chamados volumes, que são aquele compêndio de todos os capítulos que nós acompanhamos durante meses. E Jujutsu tá fazendo uma tendência nova que pode se transformar em um gigantesco problema pra gente que acompanha esses mangás semanalmente. E aí, meus queridos, tranquilos? Eu sou o Léo, sejam bem-vindos ao canal Colisão Pop. E Jujutsu Kaisen começou como um mangá como todos os outros, lançando capítulos semanais que se iniciaram com o volume 0, que era um one shot, depois ele virou um volume, posteriormente ao início da história principal, que a gente acompanha a história do Itadori. Mas o que se decorre depois de muito tempo que Jujutsu está sendo lançado, é que pouco a pouco conteúdos estão sendo adicionados à obra que previamente não estavam nos capítulos semanais que lançam semanalmente no Japão. A gente acompanha esses capítulos aqui no Ocidente por vazamentos ou até o oficial depois que lança, mas a gente tem uma visão do que é o capítulo semanal, mas depois Jujutsu por muitas vezes tá começando a alterar o que é o produto final dele nos tankos. E isso pode ser bom porque a gente recebe um produto de qualidade maior, a gente recebe sim, mas também pode ser ruim quando essa prática se torna uma venda de conteúdos extras, fora o que a gente já está recebendo, que podem mudar e até adicionar coisas que dão outro significado para a obra em si. Eu acho que o exemplo maior que a gente tem é que daqui a alguns meses vai ser lançado uma exposição especial de Jujutsu no Japão, que tudo indica a gente a crer que lá vai ter a página que o Gojo toma o golpe do Sukuna. E se realmente isso acontecer, cara, prova totalmente esse meu ponto e vai começar uma tendência que pode desgraçar completamente a indústria de mangás pra gente que é fã. Pra indústria em si, não vai, porque os caras querem lucro, e isso vai gerar lucro, mas pra gente que acompanha, pode ferrar completamente com a nossa cabeça e com o que a gente pensa da obra, o que a gente tá acompanhando da obra. Porque imagina só, você tá acompanhando uma obra semanalmente, você tá acompanhando aquele raciocínio, você sabe o que tá acontecendo ali. Cada capítulo você recebe um pedaço da história que você compila na sua mente, e depois ele vai ser compilado, lógico, posteriormente num volume. Mas enquanto você tá acompanhando aquela obra, você tá acompanhando aquele raciocínio. E aquele raciocínio pode mudar depois completamente com um conteúdo extra, que foi adicionado simplesmente para vender, para complementar aquilo que vai mudar aquilo, dar outro significado para aquilo. O que pode ser o próprio corte do Gojo que eu citei. A história mostra uma narrativa que o Gege apresentou pra gente ficar em dúvida, pra gente não saber como aconteceu, porque é quase uma coisa impossível de se acontecer, não precisa mostrar como acontece, e também para dar um impacto dramático, porque o mangá onde o Gojo é cortado, que mostra ele realmente perdendo a luta, se inicia com o Gojo no paraíso. A gente tem toda aquela cena dele conversando com o Geto, com os amigos dele que faleceu, e depois a gente tem o impacto de ver o Gojo cortado. Não é para mostrar como aconteceu, porque não é preciso para a história mostrar. Narrativamente, aquilo te dá impacto. Gege já pensou dessa forma para impactar o fã e para deixar dúvida na cabeça dele. Agora, posteriormente, pode ser que por pressão editorial, pressão dos fãs ou até mesmo por lucro, essa página onde o Gojo seja cortado, seja lançada e quebre toda essa narrativa que já foi estabelecida. E o pior cenário desse caso que eu posso imaginar é isso ser compilado no tanco, numa edição especial que possa ser lançado mais tarde. Porque a edição do volume 25 e 26, o 25 já tá pronto no Japão, o 26 vai sair posteriormente daqui a um tempo. E não vai ter tempo de colocar essa página no volume. Mas o que pode acontecer é que como a indústria gosta de lucrar, mais para frente sai uma edição especial onde tem essa página e mude todo o significado narrativo desse capítulo que a gente acompanhou, desse impacto que teve e de como o autor pensou a sua obra, por puro lucro da editora. Gege já fez isso algumas vezes, mas para ressaltar alguma coisa que ele já tinha estabelecido ou melhorar uma página que não deu tempo dele terminar de desenhar. E isso é benéfico pra gente que está acompanhando, porque a gente recebe um produto de maior qualidade. Mas quando esse produto se propõe a apresentar uma coisa que não estava ali e colocar um extra que vai mudar a narrativa, o que vai dar outro sentido por pressão editorial, pressão dos fãs, ou até mesmo porque o autor escolheu mudar de ideia, isso se torna um problema pra gente estar acompanhando, porque a história vira outra história. É como se fosse uma ramificação de uma linha do tempo. Você não tá mais acompanhando aquela linha do tempo que estava sendo estabelecida nos capítulos semanais. Você agora tá acompanhando a linha do tempo do tanco. E se você acompanha só o tanco, eu acho que não tem problema. O que eu acho que nem vai ser introduzido no tanco, como eu disse, vai ser uma edição especial se for realmente introduzido. O que provavelmente vai ser, porque os caras querem lucrar muito. E Jujutsu dá um lucro absurdo pra indústria hoje em dia. Ele foi o segundo mangá mais vendido de 2023. Dá pra mostrar o quão grande ele é e o quão a Jump tá querendo sugar até a última gota que ela pode de Jujutsu. E se for pra pegar a página do Gojo, mandar numa edição especial pros fãs pirarem, tá ligado? E falar como isso é possível,
o Gojo tomar esse corte, eles vão fazer isso pra lucrar, cara, sem dúvida nenhuma. E isso não é culpa do Gege, do Akutami estritamente dele, ou dela, ninguém sabe. Mas enfim, isso é culpa da própria indústria que ele tá introduzido. A indústria de mangá, ela é uma indústria extremamente predatória com seus autores. Ela basicamente trata eles como escravo, cara. Tem um termo no Japão que se chama karoshi, que é basicamente você se matar por trabalho, sabe? E os mangakas, eles fazem isso. O Gege, por muitas vezes, ele erra na obra dele, ele esquece de coisas, ele não tem tempo de desenhar. Isso não é culpa dele, cara. Isso é culpa da editora, tá ligado? Isso é culpa do sistema de trabalho do Japão, que obriga a pessoa basicamente a não viver, só trabalhar. E quando você é um mangaka, a sua vida é o trabalho, você não tem vida. Seu trabalho é a sua vida. E o Gege passa por isso que muitas vezes o mangá dele não tá muito bem desenhado, ele esquece coisas, ele tenta complementar a arte dele no final no volume tanco, mas isso exclui a outra questão que a gente tá tratando nesse vídeo, que é adicionar coisas que não existem. Porque do momento que você escolhe adicionar coisas que não existem, não é pra melhorar aquilo que já tinha sido estabelecido, é pra lucrar mais. E isso não é culpa do Gege, é culpa da própria editora. Por ele, já tinha acabado o Jujutsu Kaisen há pelo menos 1 ano e meio. O que não acabou, ele tá continuando o Jujutsu Kaisen ainda por pressão da Jump, porque Jujutsu lucra demais. Quando a gente pega e aborda como os mangakas são tratados no Japão, é mais horrível do que a gente pensa. E toda essa pressão em volta do autor, pode ser que ele cometa erros e queira até mudar. Quando a gente passa para analisar como a indústria trata os mangakas no Japão, a gente vê o quanto eles próprios ferram a história que os caras estão desenvolvendo. Porque para você manter um mangá, você sofre uma avaliação semanalmente se seu mangá tem popularidade, se seu mangá tem evidência. Se ele não tiver, cara, você é só descartado. E os erros do Gege pode ser por causa disso também, por pressão da empresa, por pressão de tempo, por pressão de manter a qualidade. Por isso que muitas vezes ele erra, mas novamente, isso pode sim ser corrigido nos tancos. Mas é um erro você adicionar coisas, porque você está mudando a história que você está estabelecendo. Novamente, isso pode ser por culpa da própria indústria, em querer lucrar mais. Já que é um mercado tão predatório assim, faria todo sentido isso acontecer. E a própria qualidade da história também se reflete no psicológico dos autores. Porque se o psicológico dele não estiver bom, a história também não vai estar boa. A arte dele também não vai estar boa. E ele pode tomar decisões erradas por pressão da editora e desse desgaste que ele está sofrendo esse tempo todo. Que seria ele mudar a história que já estabeleceu pra gente. Como eu já citei, mercadologicamente é benéfico para a empresa fazer isso, porque ela vai lucrar de qualquer jeito, ela vai ganhar mais dinheiro, a obra vai ficar mais em evidência, vai ficar mais em polêmica. Mas pra gente que tá acompanhando, é como se fosse um descaso, porque você tá tendo aquela visão sincera e verdadeira de como é a obra, de como o autor quer mostrar pra você aquela narrativa apresentada semanalmente. E depois ele compila aquilo tudo e você recebe o volume inteiro, pra você ver como é que ficou finalizada a arte, mas não com conteúdos adicionais que mudam aquela narrativa. É como se ele estivesse mentindo pra você semanalmente, se isso realmente chegar a acontecer. E se isso extrapolar pra indústria toda, cara, imagina, você acompanha semanalmente One Piece, você tem a revelação de fatos em One Piece e chega em dado momento, a editora fala, não tá bom isso aqui, a gente tem que mudar, ou a gente tem que colocar alguma coisa a mais pra dar mais evidência, pra dar mais polêmica. E você fica com uma cara de cu, porque o que você acompanhou não é nem o completo de tudo aquilo, é só uma fração do que pode ser, talvez. Porque eles podem chegar a mudar também, como foi a narrativa do corte do Gojo, que provavelmente vai ser lançado a página que ele foi cortado ali, e isso é horrível, cara. Não precisa, não é necessário, nem devia existir essa página, porque muda a narrativa e muda o sentido que o autor quis dar para aquele capítulo. E isso também faz a gente, pelo menos, eu não sei no Japão, porque eu não moro no Japão, eu não acompanho mangás nas edições da Jump, mas pra gente que acompanha semanalmente, pelo oficial ou por leaks, isso pode mudar tudo, cara, porque as histórias e os mangás, se começarem a fazer isso, vão perder a credibilidade pra gente. Porque qual é o sentido de você acompanhar semanalmente, sendo que depois tudo pode mudar? Toda a narrativa estabelecida pode mudar, todo o desenvolvimento pode mudar, aquilo que você já tinha certeza de que aconteceu daquele jeito, pode mudar. Novamente, mudar uma arte não é um erro, melhorar ela não é um erro, mudar um diálogo pra deixar ele fazendo mais sentido pra história, não é um erro. O que é um erro é você mudar o que acontece e adicionar coisas que mudam a narrativa. Por exemplo, você pega uma morte de um personagem que ele morreu de X forma e muda a forma que ele morreu. Ou você pega a perspectiva da narrativa que o autor teve e muda completamente os diálogos pra fazer mais sentido mercadologicamente, tá ligado? Pra lucrar mais, pra agradar os fãs ou pra gerar mais ibope pra aquilo que tá sendo lançado. Gerar mais discussão. Porque é o que geralmente as empresas fazem. Através da discussão, elas ficam em evidência e elas lucram mais. Jujutsu é um monstro que é por causa disso, cara. Jujutsu não se para de falar Jujutsu em nenhuma semana. Jujutsu sai
é o assunto da semana no mundo otaku. De tão grande que ele é e de tão impactante que ele é. Agora imagina, você comentar isso a semana toda, o mês todo um acontecimento, chega mais pra frente eles mudam tudo isso que você comentou. E a confiança que você tem de acompanhar aquilo semanalmente vai pro espaço, não existe mais. Porque não é verdade, tá ligado? Pode ser verdade aquilo que aconteceu. Quando levamos para um escopo mais generalizado, Jujutsu pode estar criando uma nova tendência de lançar uma obra inacabada e que pode ser alterada quando o autor ou a editora quiser ou precisar, para lucrar mais ou até mesmo, na melhor hipótese, melhorar algo, que seria ótimo pra gente. À primeira vista pode ser algo irrelevante, mas imaginem um cenário mais pessimista como isso pode afetar uma história e a indústria toda. A obra que foi pensada em ser contada de uma forma para a narrativa fazer sentido, ser alterada por puro lucro, ou porque o público não aprovou, ou um acontecimento perder o sentido, ou ganhar outro significado por causa de um conteúdo que foi vendido à parte posteriormente. E novamente, isso não é culpa dos autores, nem da gente que acompanha, muito menos da gente, né? Isso é culpa da indústria e da forma que eles pensam de lucrar. É isso, meus queridos, esse foi o vídeo que eu quis trazer pra vocês. Eu fiquei refletindo muito sobre isso pelas especulações que estão saindo sobre essa exposição de Jujutsu que vai lançar essa página aí. Pode ser que lance essa página. Eu acho que o cenário mais horrível que eu posso pensar pra indústria, usando o Jujutsu de exemplo, pensa comigo, eles lançam uma edição especial mais pra frente do que aconteceria se o Gojo morresse. É quase um what if da Marvel, mas isso descredibiliza a história que veio, que a gente acompanhou tudo. Porque a gente já tem a história original. O que aconteceria se o Gojo morresse é quase uma fanfic do próprio ator. Basicamente pra lucrar, cara. Não é necessário, o autor nem gosta muito do Gojo, tá ligado? Se ele lançasse isso algum dia, que eu tenho certeza que vai acontecer, seria horrível. Porque isso vai gerar um lucro do cacete. Porque todo mundo gosta do Gojo. Menos o autor do Jujutsu, ele não gosta do Gojo. E como sempre, meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, acharam interessante, não são inscritos do canal, cara, deixa um like pra ajudar a gente. Se já for inscrito, deixa um like pra ajudar também. Tomara que isso não aconteça nessa indústria que a gente gosta tanto, porque mangás, afinal, é muito divertido acompanhar semanalmente, especular o que vai acontecer, especular como aquelas coisas que a gente tá acompanhando vão se decorrer dali pra frente. E perder a credibilidade daquilo que a gente tá acompanhando semanalmente, cara, seria horrível, porque não teria mais discussão, não teria por que a gente teorizar em cima, não teria por que a gente discutir porque tal coisa aconteceu, como tal coisa aconteceu. Perderia o sentido, porque se o autor mudar aquilo por pressão dos fãs, pressão da indústria, ou se alguma coisa mais pra frente sair pra explicar melhor aquilo, ou mostrar alguma coisa que narrativamente não era pra ter sido mostrada, pra dar impacto, cara, isso acaba completamente com a graça da gente acompanhar semanalmente. E é melhor só esperar a obra acabar de uma vez e ver, tá ligado? Porque você vai ver como ela foi finalizada e não o que podia ter sido na finalização dela, porque os capítulos semanais podem ser alterados na hora que o autor ou a indústria quiser, cara. E eu acho isso extremamente errado e extremamente prejudicial pra gente que acompanha e pra própria indústria. E como sempre, meus queridos, tamo junto!